alheios na vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Nós vivemos numa sociedade que o verdadeiro conhecimento de Deus inexiste. Observe que a palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais lido do mundo e o menos conhecido. Hoje, até mesmo dentro da igreja, nós temos uma geração fraca da palavra de Deus. Alguns escritores, eles rotulam a nossa geração, eles definem a nossa geração como uma geração analfabeta de Bíblia. E a palavra de Deus lá em Oséias, ela é muito contundente. Porque a palavra de Deus lá em Oséias, se eu não estiver equivocado, é melhor eu conferir para não dar uma referência errada para vocês. Oséias, cheguei aqui, Oséias, capítulo 4, deixe-me olhar aqui. Eu estou em Daniel, irmãos, misericórdia. Oséias, acho que Oséias é depois de Daniel, isso. Capítulo 4, versículo 6, isso, Oséias 4, 6, lerei para vocês: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por que a igreja evangélica brasileira, ela tem sofrido tanto, tem passado por tantos prejuízos, tem sofrido tantas perdas, tem sofrido tantas baixas? Por que a igreja evangélica brasileira tem sido atacada por tantos escândalos? Porque está faltando o genuíno, o verdadeiro evangelho, conhecimento da palavra de Deus. Porque o próprio Cristo vai dizer em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós não podemos nos esquecer da segunda parte desse versículo, porque geralmente nós pastores nos detemos apenas na primeira parte de Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas por que falta o conhecimento ao povo de Deus? O próprio texto vai explicar. Porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Porque está dizendo: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então por que o povo não está sendo alimentado? Por que o povo não está sendo edificado pela palavra de Deus? Por que o povo não está sendo ensinado? Porque nós, pastores, não estamos nos debruçando sobre o livro. Nós, pastores, não estamos estudando a palavra de Deus para ensiná-la às pessoas. Não estou dizendo aqui que nós, pastores da Igreja Batista do Monte Gerezim, somos melhores do que ninguém. Muito longe disso. Eu conheço poucos pastores, mas dentre os poucos que eu conheço gente que é muito melhor do que eu. O pastor Davi tem um leque muito maior de conhecimento de pastores. Eu tenho certeza que ele conhece pastores que estão em alguns degraus acima de nós. Mas na grande maioria, a grande maioria dos pastores no Brasil, eles têm negligenciado o estudo, têm negligenciado a palavra de Deus. Existe um grande pregador da Bíblia, né? Charles Spurgeon, que é muito interessante. Quem puder, leia sobre ele. Príncipe dos pregadores. Ele nasceu por volta de 1830 e morreu perto do ano de 1900. E diz a biografia de Moody que ele passava praticamente a semana inteira estudando o sermão de domingo à noite. E quando você vai ler a biografia de Moody, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, um homem que estava à frente do seu tempo. Quando você lê alguns sermões de Moody, é como se ele conhecesse a era que nós estamos vivendo. Ele cunhou uma frase que eu não me lembro muito bem, que ele dizia que nós viveríamos uma época em que haveria muitos comediantes em cima dos púlpitos para alegrar as pessoas, para divertir as pessoas. E quando você lê certas frases de Moody, de Spurgeon,
você percebe o quanto esse homem estava à frente do tempo dele, usado poderosamente por Deus para pregar a palavra do Senhor. Então, o povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Mas por que falta o conhecimento? Porque nós somos uma geração que estamos desprezando o conhecimento, estamos desprezando o estudo bíblico da palavra de Deus. Precisa se levantar uma geração bereana, como os crentes de Bereia, que não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, mas estudantes da palavra de Deus, que saibam ler a Bíblia e saibam interpretar a Bíblia a partir da própria Bíblia. É isso que nós estamos precisando, para que nós não vivamos na ignorância. E hoje a gente vê tantas coisas assustadoras no meio evangélico, que às vezes a gente fica corado de vergonha. E quando a gente volta para o livro de Efésios, ele vai dizer da dureza do coração dessas pessoas, no final do versículo 18, pela dureza do vosso coração. Observem que a palavra começa falando da perversidade, da malignidade do pensamento. Depois fala da obscuridade do entendimento, um entendimento que está em trevas, que está tomado pela escuridão. E isso leva o quê? A uma vida separada de Deus, distante de Deus. Por quê? Por causa da falta de conhecimento de Deus. Nós precisamos de uma geração que busque conhecer a Deus, que peça ao Senhor que se revele. Eu não posso. Nós somos uma geração que vive muito da fé alheia, que vive muito da experiência alheia. Quando você vive de experiência alheia, quando você vive uma fé de segunda mão, uma fé terceirizada, quando você vive baseado na experiência do outro, isso te transforma num religioso. Nós olhamos para a vida de Jó e nós admiramos Jó. Eu sou um admirador de Jó. Quando nós olhamos Jó capítulo 1, nós nos encantamos com a vida daquele homem, que tem um testemunho na terra, e esse testemunho que está na terra é o mesmo testemunho que está no céu. É um homem que Deus e Satanás vão dialogar sobre ele, e aquilo que Deus coloca sobre Jó, o Satanás não consegue contra-argumentar, porque Deus, ele fala: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Na terra não há nenhum homem semelhante a ele. E vocês vão observar que Satanás não tem como replicar Deus, não tem como contra-argumentar contra Deus, porque Deus falou em conteste. Mas pasmem, Jó, ele era um homem religioso. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque Jó não conhecia Deus. Jó não conhecia Deus. Ele vivia de uma religiosidade. Com toda essa vida admirável, Jó era um homem religioso. Porque no capítulo 42, versículo 5, ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, e agora os meus olhos te veem. Deixou de ser religioso. Você pode, que isso, pastor? Eu estou falando da Bíblia. Tem muita gente que não aceita essa colocação que Jó era um homem religioso. Ele não conhecia Deus. Ele testemunhou com a própria boca. Ele teve que passar por todo aquele processo de sofrimento para conhecer a Deus verdadeiramente. Agora eu te conheço eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha a fé terceirizada. Olha a fé baseada na experiência alheia. Eu te conhecia só de ouvir. Isso é um conhecimento teórico. Isso é um conhecimento intelectual. Isso é informação repassada. Concorda comigo? Mas agora os meus olhos te veem. Ou seja,
agora eu te conheço, agora eu tenho experiência contigo. É isso que nós estamos precisando. É isso que nós estamos precisando. Mas voltando aqui ao texto, ele diz de pessoas, né, que diz aqui dureza de coração. O que é isso? Dureza de coração. Ele vai explicar no início do versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis. É isso que ele está dizendo. Gente com coração igual pedra, que a única esperança para essas pessoas é que a graça salvadora venha quebrantar os seus corações de pedra, venha tocar os seus corações de pedra e transformá-los em coração de carne. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, e olha que a palavra de Deus é poderosíssima. A palavra de Deus é poderosa, ela é cortante, ela é penetrante para atingir a divisão da alma e do espírito. Mas tem gente que tem um coração tão insensível, tão petrificado, tão endurecido. Eu passo a minha mão aqui e eu não marco. Tem pessoas que a palavra de Deus não marca os seus corações, não penetra os seus corações. É disso que ele está falando. Tem gente que a palavra de Deus não penetra o seu coração, não entra no seu coração, não marca o seu coração, não cria raízes no seu coração. Eu te pergunto nessa noite, como que é a sua reação em relação à palavra de Deus? Você é uma pessoa aberta à palavra de Deus? Você é uma pessoa sensível à palavra de Deus? Ou você muitas das vezes resiste à palavra de Deus? Eu não posso resistir à palavra de Deus. Eu preciso estar sempre pronto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agradecemos por assistir aos nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Se desejar, deixe seu comentário. Se você acredita em nós, no nosso projeto e desejar contribuir para a manutenção e aprimoramento do canal, temos uma chave Pix para uma contribuição totalmente voluntária. Muito obrigado por sua visita ao nosso canal e nos conhecer. Esperamos nos encontrar sempre. Desejamos que você seja grandemente edificado e enriquecido. Abraços fraternos. Deus o abençoe.